Eu reassisti Ozark, uma série incrível da Netflix na época que eles se preocupavam em colocar coisas boas no catálogo. Ozark começa sendo uma história talvez de sobrevivência a primeiro momento, um homem tentando salvar a própria família depois de um erro fatal. Mas conforme a série avança, a pergunta muda completamente de rumo. Não é mais sobre sobreviver, é sobre o que você está disposto a se tornar para continuar existindo de fato. E quando você percebe, você já não está mais assistindo apenas um drama criminal, você está assistindo, na verdade, uma erosão lenta dos valores que pareciam antes inegociáveis. Então vamos falar agora do Marty Byrde e a ilusão dele de controle. Na série a gente tem o Marty, é um homem movido exclusivamente pelo medo, pelo menos inicialmente. Ele não busca poder, não busca influência, apenas uma coisa: estabilidade. Cada decisão tem um peso movido pelo desespero, mas aí algo muda ao longo do tempo. Marty deixa apenas de reagir às crises e passa a estruturar o ambiente ao redor delas. Ele começa a antecipar ameaças, ele expande as operações de lavagem de dinheiro, ele negocia com uma frieza que vai crescendo ao longo dos episódios. A lógica, que até então antes era o mecanismo de defesa dele, passa a se transformar em uma ferramenta permanente. E o que mais inquieta a gente é como ele continua enxergando como alguém racional o tempo inteiro, como se estivesse fazendo apenas o necessário. Mas o problema é que quando tudo vira cálculo, até o impensável pode ser transformado em estratégia. E agora, talvez a personagem mais interessante é a Wendy, né, a esposa dele. Se o Marty representa adaptação, a Wendy, ela representa transformação. No início, ela parece uma pessoa emocionalmente deslocada, carregada pela culpa, pelo ressentimento, né, porque ela traiu o marido. Mas conforme a série vai se desenvolvendo, ela percebe uma habilidade única, uma habilidade política em todos os sentidos da palavra. Ela passa a entender melhor características como influência e manipulação. E ela começa a mudar de postura. Existe um ponto claro de virada no meio disso tudo. O Andy deixa apenas de apoiar as decisões arriscadas que são impostas ao seu marido, ela também passa a criá-las. Ela começa a enxergar o cartel não apenas como uma ameaça, mas como uma plataforma de negócio, de expansão de poder, controle. Enquanto Marty quer manter o controle, o Andy pensa em expandir loucamente. E essa diferença entre os dois cria uma tensão silenciosa, pelo menos de início. Porque em algum momento a sobrevivência passa a virar ambição, e fato é que a ambição raramente aceita limite. E uma das personagens mais interessantes, que é a Ruth, que faz um contraste muito legal entre os dois, que ela entra na história numa posição completamente diferente. Ela já nasceu cercada pelo crime, mas diferente do que se espera, ela demonstra uma visão extremamente estratégica. Ela aprende tudo super rápido: o valor do dinheiro, da informação, do posicionamento. E a gente torce muito pela Ruth, porque a gente vê que a sua trajetória é tão difícil no meio de tanta criminalidade, e a gente vê ela tentando crescer, tentar, sabe, sair daquele lugar onde foi colocada, mas cada avanço cobra um preço. Tudo bem que para todo mundo, né? Mas a gente sente de forma diferente por cada personagem. Enquanto a gente tem o Andy, que abraça o poder, Marty, que tenta racionalizar o sistema inteiro, a Ruth, ela permanece em um conflito constante com o poder. Ela não se sente confortável na corrupção. Ela apenas tenta sobreviver dentro dela. E os filhos é uma história bem interessante, né? Eles servem como espelho moral. No início, tudo é justificado pela família, mas Charlotte, que é a filha mais velha, e Jonah, o irmãozinho mais novo, acabam revelando algo totalmente diferente. Charlotte percebe cedo que aquilo tudo não seria algo temporário. O desejo dela de se afastar, de se emancipar, é quase que um grito de socorro, um grito, na realidade, de lucidez. Já Jonah passa por uma transformação muito bizarra. Ele observa, aprende, se envolve, passa a ajudar a lavar o dinheiro da família antes mesmo da família inserir eles 100% nesse negócio. E nesse ponto a série deixa apenas de falar sobre proteção e passa a falar sobre herança. Os filhos, eles não estão sendo protegidos do sistema, eles estão sendo já moldados por ele. Isso talvez seja a consequência mais dura que foi sendo moldada pelos pais. O interessante da série é que ela não constrói os grandes conflitos através de grandes explosões morais. Ela constrói através de pequenas concessões, seja por uma mentira que parece necessária, um acordo que parece ser inevitável, uma decisão tomada por segurança, digamos assim. Cada escolha, quando a gente vê de maneira isolada, ela é perfeitamente justificável. O problema é o acúmulo, mas o acúmulo delas transforma as pessoas, muda a identidade, quem elas são.
E talvez o mais desconfortável ali é que ninguém se enxerga como o vilão da história. Todos simplesmente acreditam fazer o que precisa ser feito. Afinal de contas, eles são grandes vítimas do cartel. Mas, na verdade, aqui no fim, Ozark não se trata apenas de cartel ou dinheiro. É sobre identidade. Sobre o quanto alguém é capaz de se adaptar antes de se tornar reconhecível. Marty, por um lado, acredita que consegue calcular tudo. Já o Andy acredita que pode estruturar tudo. Nenhuma justificativa que eles deem, afinal de contas, impede que essas escolhas repetidas feitas por eles moldem de fato quem você é. Então, talvez a pergunta que a série deixa pra gente é: se você é capaz de se moldar absolutamente tudo para conseguir sobreviver a um ambiente, em que momento você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser parte ativa daquilo que antes você condenava? E quando você olha para sua família e percebe que está todo mundo diferente por conta das decisões que vocês foram tomando, ainda é possível dizer que foi tudo feito para eles, por eles? Eu não sei, digam aqui embaixo o que vocês acham dessa série, se vocês viram, se pensam em ver. Fato é que é uma das minhas séries favoritas e me acolheu quando eu estava meio órfão de Breaking Bad. Apesar de não ser idêntico, eu sinto que Marty e Wendy é como se fosse um Walter White, uma mente de Walter White quase, né? Mas então é isso. Valeu, falou, considerem se inscrever.